A rainha de Oude, falecida na França em 1858. Este espírito se manifestou em uma das nossas reuniões e contou-nos algo da sua situação no mundo espiritual. Solicitamos que nos informasse sobre que sensações havia experimentado ao deixar o mundo terrestre. Mas ela nos disse que ainda estava perturbada, por isso não conseguiria explicar. Tinha saudades da vida. Seu desejo era que seu corpo se levantasse do túmulo. Pensava ela que este era o único jeito de aliviar a dor que estava sentindo. Lamentava a situação de ter sido sepultada entre os cristãos, pois pensava que a terra indiana menos lhe pesaria sobre o corpo. E ainda, as honras fúnebres não havia sido grande coisa, pois era a rainha e nem todos se curvavam diante dela. Nesse instante da narrativa, ela pediu para que não a forçássemos a falar, pois não queria revelar sua situação atual, já que fora rainha quando encarnada e agora sofria padecimentos de uma pessoa comum. Dissemos que nós respeitávamos a sua hierarquia e o nosso único propósito era de nos instruir. Ela aqueceu e nós continuamos a conversa. Revelou-nos que seu sangue imperial não poderia misturar-se com o do povo, por isso acreditava que seu filho recuperaria de futuro o seu império. Ela era oriunda do mais nobre dos sangues da Índia e havia nascido em Delhi. O que mais nos surpreendia neste pobre espírito era de que ainda se julgava a rainha. Exigia que lhe fossem enviadas escravas para lhe servir, pois, como havia vivido nos esplendores do luxo e honrarias quando encarnada, ainda se julgava portadora desse benefício. Mas confessou-nos algo cabisbaixa. Parecia que ninguém dava-lhe o valor que merecia. Ninguém se preocupava com ela, mas afirmava que continuava sendo a mesma. Sobre a fé, quando na terra professava a religião muçulmana, porém era bastante poderosa para que se ocupasse de Deus. E quando indagada sobre as diferenças entre a sua religião e o cristianismo, a sua opinião era de que o cristianismo era absurdo em afirmar que todos eram irmãos. Sobre Maomé dizia que ele não era filho de rei e não se importava se tivesse tido uma missão divina ou não. E quanto ao Cristo, aquele filho do carpinteiro não era digno de suas preocupações e pensamentos. Pedimos sua opinião sobre o uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos. Disse-nos ela: penso que as mulheres nasceram para dominar, e eu sou mulher. E sobre as reminiscências de outras encarnações, pensava que sempre havia sido rainha. Mas então indagamos, se julgando superior, por que havia acudido tão prontamente ao apelo de se comunicar conosco? E a resposta seca foi: não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgará que eu me digna a responder-te? E com ar de deboche perguntou: que são vocês ao meu lado? Mas então, que havia lhe forçado a vir? Ela não sabia, posto que não devia existir ninguém mais poderosa do que ela. Perguntamos sobre de que forma se apresentava ali. Sempre rainha. Nunca havia deixado de ser. E ainda ficou indignada com aquela pergunta, pois não era daquele modo que se tratava uma soberana. Se apresentava ali ainda com seus ornamentos e pedrarias. Se julgava tão bela quanto era, e não compreendia o juízo que lhe fazíamos. E finalizou aquela comunicação afirmando de que, se pudesse, evitaria aquela reunião conosco, pois tratávamos como uma pessoa comum, sem maiores cortesias. Ela achava que merecia mais, muito mais do que só isso. Ao terminar esta comunicação, o Espírito São Luís pediu para que deixássemos aquela pobre perturbada,
que tivéssemos compaixão da sua cegueira e talvez aquilo serviria para nós como um exemplo. Segundo ele, não sabíamos quanto padecia o seu orgulho. Nota: evocando esta grandeza decaída ao túmulo, não esperávamos respostas de grande alcance, dado o gênero da educação feminina nesse país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente a vaidades e grandezas terrenas. Mas, longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer pela sua impotência. Xumene, Bordeaux, 1862. Sob este nome, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium, habituado a este gênero de manifestações, pois sua missão parece ser a de assistir os espíritos inferiores que o seu guia espiritual lhe conduz no duplo propósito da sua própria instrução e também do progresso deles. Segue o diálogo. Por favor, diga-nos quem sois. Este nome, Xumene, é de homem ou de mulher? De homem, e tão infeliz quanto possível, pois sofro todos os tormentos do inferno. Mas se o inferno não existe, como podeis sofrer-lhe as torturas? Essa pergunta é inútil. Compreendo, mas outros precisam de explicações. Isso pouco me incomoda. Talvez o egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Pode ser. Te aconselhamos que, se quiserdes ser aliviado, começai repudiando as más tendências. Não te incomodes com o que não é da tua conta. Principia orando por mim como praticas com os outros, e depois veremos. Se você não se auxiliar com o vosso arrependimento, a prece pouco valor poderá ter. Mas se você só ficar falando em vez de orar por mim, isso menos ainda me adiantarás. Então diga-nos, desejais adiantar-vos? Talvez, não sei. Vejamos o essencial, isso é, se a prece alivia os sofrimentos. Nesse instante pedimos para que você une conosco os seus pensamentos com a firme vontade de obter vosso alívio. Vá lá. Nesse instante fizemos uma prece em benefício deste espírito. E agora, depois da prece, você está satisfeito? Não como fora para desejar. Mas veja bem, um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente um mal antigo. É possível. Você gostaria de voltar futuramente para se comunicar conosco? Se me chamares, eu voltarei. Instruções do Guia do Médium. Filho, terás muito trabalho com este espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem e perseverança, e triunfarás afinal. Não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo, visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de tais esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir.
São como sementes que cedo ou tarde tivessem de frutificar. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Isto que te digo pode aplicar-se também aos encarnados, e tu deves compreender a razão por que o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. A crença é o primeiro passo, vindo em seguida a fé e a transformação ao seu turno. Mas, além disso, forçoso é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Entre os espíritos endurecidos não há só perversos e maus. Grande é o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Estes nem por isso são menos infelizes, pois tanto mais os aflige a inércia, quanto mais se veem privados das mundanas compensações. Intolerável, por certo, se lhes torna a perspectiva do infinito. Porém, eles não têm nem a força nem a vontade para romper com essa situação. Referimo-nos a esses indivíduos que levam uma existência ociosa, inútil a si como ao próximo, acabando muita vez no suicídio sem motivos sérios, por simplesmente se aborrecer com a sua própria vida. Em regra, tais espíritos são menos passíveis de imediata regeneração do que os positivamente maus, visto como estes ao menos dispõem de energia e, uma vez doutrinados, voltam-se ao bem com o mesmo ardor que lhes inspirava o mal. Aos outros, muitas encarnações se fazem precisas para que progridam, e isto pouco a pouco, domados pelo tédio, procurando para se distraírem qualquer ocupação que mais tarde venha transformar-se em necessidade. Capítulo 8 – Expiações terrestres. Marcel, o menino do número 4. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos eram atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos, e no entanto demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. E achava-se-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe o permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas a seu ver superiores ao discernimento da sua idade. Um dia o menino disse-lhe: "Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas." "Para quê?" replicou-lhe o médico, "se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal." "É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo a ninguém incomodo." Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa,
isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos desta criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação em 1863. A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar para esta noite. Foi o Santo Agostinho, pelo médium com o qual habitualmente se comunica na sociedade. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque, os padecentes terão o exemplo e a palavra. E então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Os meus sofrimentos não eram uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas espiei cruelmente, primeiramente no mundo espiritual e depois aqui na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, meus amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Meu nome foi Marcel. Instruções do Guia do Médium. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados! E como era resignado, e como a sua alma lubricava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenridade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados, e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certos membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a sorte, nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo. E foram estas as palavras pronunciadas:
Glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso feliz e exclamou: Eis-me aqui, Senhor. Deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje o espírito da pobre criança avulta paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora com a voz mais firme. Todos os que me observaram que a criança não murmurava, auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Zimel Sligol. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Sligol havia juntado 90.000 rublos, não guardando porém para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite ele destinava ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo. E, no entanto, seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Sociedade de Paris, 15 de junho de 1865. Excessivamente feliz, chegado enfim à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei. Aqui estou entre vós desde o cair da noite. Agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência, e da simpatia que tais particularidades nos inspiram, nasceu o nosso desejo de se comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se para nossa orientação pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito cônscio da sua verdadeira posição o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade. E reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube por seu espírito caridoso atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Agora, as perguntas que da vossa parte não são ditadas pela curiosidade,
mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos, o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual. Podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida. Tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que em menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito permaneci na erraticidade durante 350 anos. E quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive à força de preces, de resignação e de pesares a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que por meu livre-arbítrio aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem, e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com os outros havia exercido. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcusso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que, muitíssimas vezes com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer à caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Por favor, tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual,
E quanto tempo durou? A contar da vossa morte até o momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Dizei-nos também, se possível, o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Ah, quanto sofri eu! Mas não que me não lamento, apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois ei-la na sua terrível hediondez. Carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Até que esta se completasse, vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto das peias que me prendiam a um instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente constrangido por uma força superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. E via física e moralmente todas as dores que a outro fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 13 meios séculos, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. E algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Não escolhi por mim só, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação, a mais na minha prova, visto como em certos países a maioria dos encarnados menosprezam os judeus, e principalmente os judeus mendicantes. Na terra, com que idade começastes a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? E ao exercerdes tão abnegadamente a caridade, teríeis a intuição das causas que a isso vos predispunham? Meus pais eram pobres, porém inteligentes e ávaros. Moço ainda eu fui privado da afeição e carinhos de minha mãe. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar, quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimentos mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente muitas vezes às minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por minha conta. Mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade de minha mãe. E à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravava na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que como órfão sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha.
Não produzindo meu trabalho suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmola, não para mim, mas para os outros. A Deus não aprazia visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem via o que lhes faltava. Era a mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. A esse tempo contava eu 30 anos, e nessa idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos a suportar mais de um epíteto deprimente, quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia. Quando souberam que a essa distribuição ainda juntava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender à tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas com estas outras: mas fazei ao contrário o que quiserdes que vos façam. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. E vou terminar esta longa comunicação dizendo: muito obrigado. Imperfeito ainda, sei contudo que o mal só acarreta o mal, e de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Meu nome foi Zimel Slisgol.